1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, que é uma das coxas de retalho mais lindas que tem nas Escrituras. Ele vai dizer assim, depois que ele fala, né, dos anticristos, aí ele muda de assunto sem avisar e fala: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo não tenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E aí o João está escrevendo, né, para uma igreja, para uma irmandade, para pessoas que se identificaram com o recebimento da palavra de Deus, né, que é o que a gente chama de evangelho, que é a boa notícia que a gente recebe com muita dificuldade, né? A gente vive, inclusive, essa crise, talvez mais atualmente, né, com relação ao próprio texto da Escritura. Porque, assim, de um lado, você tem a imensa maioria que nem consegue se relacionar com Deus, se relaciona com a Bíblia. As pessoas não conseguem confiar em Deus, elas confiam na Escritura. Então, se você mostrar ali a humanidade de alguém que tá nas Escrituras, igual esse texto do João, que é todo um texto todo do ponto de vista linguístico, é um texto todo mal feito. Ele está aqui tentando falar sobre o amor, mas ele sai puxando um monte de coisa, né? E ainda tem alguns vícios de linguagem, que é nisto acontece isso, nisto não sei o que lá, é nisso que consiste isso. Mas falar assim, pronto, a pessoa já não vai ouvir mais nada do que eu estou falando, porque ela tem um relacionamento com a Bíblia, não é com Deus. A pessoa não conheceu o Deus que a Escritura está indicando. Então é difícil você anunciar o Evangelho, porque as pessoas primeiro vão ver se você é como é que eles chamam? Cristão bíblico. Ele não colocou em nada, não colocou dúvida sobre nada da Escritura. E até a própria Escritura, quando fala da palavra de Deus, né, aquele que alterar um i ou um tio de tudo que foi falado, eles pensam que está se referindo a esse livro acabado, sem perceber que a gente já está lendo uma tradução. A gente já está lendo uma tradução que carrega uma tradição. Então, quando fala de não acrescentar nada, é a palavra eterna de Deus. E a palavra eterna de Deus é Jesus. Então, quando você diminui Jesus ou acrescenta Jesus com alguma coisa humana sua, é isso que acontece. É esse o processo de blasfêmia, né? Mas a pessoa fica preocupada com a Escritura. E a Escritura tem um monte de falhas que o Espírito que habita em nós deveria nos ajudar a entender isso. Quanto mais eu leio a Escritura, mais eu confio em Deus. Né? Ela é um instrumento fundamental para a minha fé? Sim. Mas ela não é essencial, porque o essencial é Jesus com quem eu me relaciono. É o Deus com quem eu falo todos os dias.
Por causa de uma fala dessa, René Quivite foi para a fogueira. Foi para a fogueira. Mas é engraçado, né, que o pessoal ficou invocado ele falar da Bíblia ser atualizada. A minha Bíblia chama-se versão, revista e atualizada. Alguma coisa foi atrás. Né? É, porque a língua é história, a língua é passagem. Eu estou falando uma coisa aqui hoje que vai ter um significado totalmente diferente daqui a uns 100 anos. É atualização, né? O amor de Deus na Escritura é atualizado o tempo inteiro. O que é o amor de Deus no Antigo Testamento? É Deus ter que ameaçar aquele bando de escravos e falar, se duvidar disso a terra vai engolir. Porque era assim que aquelas pessoas entendiam. O amor de Deus hoje é você ver uma reportagem bizarra que uma criança matou vários animais e você pensar assim, opa, no tempo do deserto ia ser morta com apedrejamento. Mas hoje você cresceu no amor de Deus para entender assim, essa criança é sintoma do quê? Né? Criança é sempre um sintoma de alguma coisa. Indica alguma coisa da personalidade dela, mas também indica, sei lá, foi numa fazendinha, né? Talvez essa criança cansou de ver adultos matando animais, e pelo jeito eu não lembro se tinha cachorros, né? Porque era uma coisa de você avaliar para ver se a criança não ficou chocada com a gritaria do cachorro, mas pelo jeito ela matou coelhos, porquinhos da Índia, porque eles não emitem muitos sons desesperadores, igual ontem à tarde eu vi a cena macabra de um adolescente pegando um filhote de cachorro e jogando no fogo. Aí sim, os gritos desesperados dos cachorrinhos, sério aqui, Santa Catarina, né? Sim. Aí ele filmou isso, achou bonito e isso veio cair no Metrópolis. Então esse menino talvez veio uma família assim de constantes sacrifícios de animais para consumo, que era uma fazendinha de porquinhos da Índia. E aí assim, não justificando o que ele fez, mas mostrando assim, gente, quem cresceu no amor de Deus vai ter de ter essa paciência de entender a aparente perversidade de alguém. Né? E aí o pessoal vem para aquele discurso pronto, mas ele é inimputável. Não, mas certamente o pai e mãe serão chamados para entender como é que é a rotina desse menino. Já está descobrindo alguma coisa, ele disse que já não é a primeira vez que ele faz isso com os animais, mas talvez os adultos que sejam mais macabros do que ele não devem ter visto nada demais. Eu acho o Brasil muito macabro, a gente ficou assustado com esse menino que saiu matando animais, mas enquanto a gente está conversando aqui agora, tem um tanto de centenas de vacas e porcos sendo judiados, né? Não sei se é um termo interessante para falar, mas sendo covardemente maltratados, né? A criação de porco no Brasil é uma tortura e é tudo com muito som, né? Assim, o cara que cria porco, ele vai se dessensibilizando, porque tem que dar chicotadas, os bichos estão tudo marcado. Então, a gente tem essa hipocrisia de, uma criança psicopata, mas o nosso país é um dos campeões de como é que é o nome? Agronegócio. O que é agronegócio? É a tortura de animal. A gente precisa de carne para comer, sim. Eu tenho uma pessoa que eu fui visitar outro dia, ela achava que eu era vegano. Por causa dessas coisas que eu falo, né? Ela preparou todo um alimento vegano. Não, eu não sou vegano, não estou. Tem ovo, você pode comer o vegano, pode comer ovo, não pode comer nada. Não sou vegano. Eu sou contra esse sacrifício macabro do capitalismo. E é tudo muito confinado, né? Os bichos confinados. Assim. Então, por exemplo, talvez a carne bovina seja menos torturada, mas, por exemplo, a vida da vaca leiteira é uma covardia. Então, assim, eu sou minimalista em consumo de leite. A gente não consegue se livrar de tudo, mas o que eu consigo, por exemplo, há uns 10 anos que eu não tomo Yakult, iogurte, eles até compram aí, mas eu não tomo. Raramente, por exemplo, na semana da criança, eles deram iogurte na merenda, era o que tinha. Aí eu tomei aquele treco lá. Mas assim, é tanta covardia que você faz com a vaca, com uma, não falar das milhares nesse país para produzir leite, que eu não tomo. Mas infelizmente você vai no estrogonofe, é a base de leite, você vai no bolo, base de leite, biscoito, a base de leite. Até que essas coisas também, por força da minha saúde, eu acabei tendo que parar o consumo. Mas, sei lá, trigo, pão, tudo é a base de leite. Então, isso ainda é muito melhor do que, isso é muito pior do que no Antigo Testamento, quando Deus falava assim, não, Jacó, eu vou fazer suas vacas reproduzirem. Era milagre de Deus, né? As vacas reproduziam e tinha muito leite. Hoje não, é uma covardia. Esse negócio da vaca ver o leite
o bezerro dela sendo morto na frente dela, sexo masculino, aí já tem que tanto de bezerro, E aí eu estou preocupado com um menino de 9 anos em Santa Catarina, sendo que a nossa cultura é a cultura da perversidade, a gente consome isso, e se o câncer ainda não nos pegou, é graça pura do Senhor, porque a gente consome essa perversidade todo dia. Né? Mas eu não sou vegano, né? Eu ainda estou dentro desse sistemão. E aí eu estou dizendo assim, que é uma vergonha para um país ter o título de ser um dos campeões do agronegócio, né? Porque quando você não tem o povo sendo torturado lá, você tem cerca de 15 mil gados bovinos que vão ficar 15 dias balançando no navio para chegar lá na Arábia Saudita e serem sacrificados. E aí tem todo um movimento tentando estancar isso, mas isso dá tanto dinheiro, mas dá tanto dinheiro, e como o Mamon ainda é a nossa divindade, os poderes não conseguem lutar contra isso. Né? Quem manda no Brasil é o agronegócio. A eleição isso não é farsa. Quem está por trás disso tudo é o agronegócio. Né? O atual governo tenta fazer alguma coisa justa, mas a pressão é imensa. E eles lucram tanto, e na verdade a nossa escassez de água, tudo ali, está tudo ali. Né? Para cada quilo de carne bovina, para não falar das outras carnes, são 15 litros. 15 litros por hora para tratar a carne bovina. Então, não é questão de parar de comer carne, mas é transformar isso um pouco em culto, né? Em jejum. Não ficar com raiva porque não teve aquele tanto. Mas por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque a gente tem, né, essas duas divisões. A primeira é essa, que a gente tem que falar da Escritura como se ela fosse semelhante ao próprio Deus. E a Escritura acabou de falar, não, vocês têm que entender que Jesus é que é o Filho de Deus, ou seja, Jesus tem origem divina, Jesus é Deus em pessoa. É o que ele está tentando dizer. E não a Escritura, mas a Escritura a gente adora ela porque a gente não consegue adorar a Deus. E tem a outra turma, até de pessoas que eu amo muito, mas eu acho isso muito perigoso, porque, por exemplo, nas minhas devocionais com a Sônia, a gente está lendo o livro de Jeremias. Assim, gente, quem ama a Deus tem de ler esses livros. Mesmo que seja por um conteúdo histórico, ou mesmo que não seja para todo mundo ler isso, mas quem tem a missão de falar a palavra, tem de ler as Escrituras. Porque você vai, na repetição criativa, você vai compreendendo o amor de Deus, o caráter de Deus. Né? Interessante. Que é muito rigor e muito amor. Na verdade, é a percepção que o profeta tem. E a gente precisa entender essas coisas. Né? Deus, quando se fez homem, ele era um conhecedor das Escrituras. Então, o João chega aqui da sua forma falha, biblicamente falando, e aí eu vou na vibe dele. Né? Ele vai falar 4 vezes sobre o nisto. Ele vai usar 4 vezes o nisto, e acho bom a gente pontuar isso aqui. E primeiro, nós temos aqui a contradição entre o amor que Deus é e o amor que Deus nos ordena, com o qual Deus nos ordena a amar. Né? Por que o amor é um mandamento? Porque, primeiro, amar a Deus é um mandamento. Né? Porque o ser humano é engraçado, o ser humano ele é afetivo. Eu tenho uma dificuldade pessoal em relação a isso. Eu não sou um ser humano que expressa amor. Então, assim, eu não tenho muitos amigos. Se eu falei 3 palavras, na 4ª, todas as desconfianças já vão pesar. É alguma coisa da minha personalidade, que talvez eu precise tratar. Mas é assim. Uma hora eu vou ser acusado de, só fala em sexo. Outra hora, só fala em política. Outra hora, só tá vendo esse cara. Outra hora, mas só fica pesquisando esse assunto. Talvez aí características autistas evidentes. Né? Mas independentemente disso, eu vejo, por exemplo, que as pessoas que têm essas características autistas, elas são pessoas profundamente afetuosas, mas elas não conseguem se expressar de maneira afetuosa. E aí, tirando essas pessoas, né, como se fosse alguns iPhones no mundo de smartphones, tirando essas pessoas, as pessoas elas são amáveis, elas se associam. O que é final de semana? Então, eu fico ouvindo aqui, né, audiências do bairro onde moro. Final de semana, as pessoas se reúnem, cantam o dia inteiro, bebem cervejas,
brigam, se amam, ameaçam com facada, mas depois sai todo mundo abraçado. As pessoas amam. Viver é amar. As pessoas, elas sabem amar. Com exceção de mim, de alguns semelhantes, as pessoas sabem amar, sabem expressar amor. Né? Talvez o meu espinho na carne. Ai, como é que você vai começar uma igreja? Você não tem nem capacidade de fazer amigos? É, o meu espinho na carne. Não sei fazer amigos. Você fala uma palavra com muito amor e você arruma 3 inimigos. Né? Que isso? Não tem filtro. Olha como é que você está falando. Mas tirando essas insanidades, as pessoas amam. Elas são muito aconchegantes. Né? De maneira que talvez o milagre que Deus vai fazer na minha vida é isso. Ah, você é uma terra infértil, então é daí que vai sair alguma coisa. Mas as pessoas amam, as pessoas são devotas, as pessoas se dedicam, as pessoas se preparam. Tem muita coisa que eu acho banal. Eu dou muito mais valor a uma conversa idiota de 4 horas e meia, tá ali onde você pode tirar o supra-sumo da vida. Mas eu vejo as pessoas se preparando, elas vão ali, compram um chapéu, um pano, um apetrecho, um bilhetinho e tal. Aí eu fico assim, ai meu Deus, eu não consigo me empenhar com isso, tá vendo? Você nunca vai ter ninguém na vida que você não sabe fazer papelzinho com... E eu não estou banalizando que faz isso, estou dizendo que eu não consigo dedicar minha vida a essas questões, né? E ao mesmo tempo preciso muito dessas pessoas que sabem fazer isso. Mas mostra que as pessoas amam. E aí o que é o amor na nossa vida? O que é o amor humano? Porque quando Deus nos convoca a gente amar, Ele está dizendo, não é isso aí que você está pensando, porque isso que você é o resultado da existência. Como é que a gente ama? O nosso amor, ele tem pelo menos 3 fases, né? Igual um triângulo, tem 3 lados. O que é o amor humano? O amor humano, primeiro, é a gente se programar a vida inteira para a gente não perder o colo materno. A psicanálise acabou com a humanidade fazendo essas descobertas. O Freud vai dizer, não existe esse amor cristão que a gente fala. E ele está falando do amor com um ser humano, analisando o ser humano como ele é. O ser humano, ele é, primeiro, busca constante do seio materno. Tudo que a gente faz na vida, a gente está procurando o fantasma do seio materno. A gente não quer sair do colo da mamãe. De maneira que as mamães, elas são figuras profundamente perigosas em 2 sentidos. Geralmente, a gente substitui Deus pela nossa mãe. E o pior, a gente substitui o Deus que a gente enxerga como macabro, que é o amor da nossa vida, pela nossa mamãe. Porque a mamãe costuma ser seres muito macabros na vida dos seus... Né? Eu tenho ouvido muito nos últimos meses, assim, jovens que sofrem muito na mão da mãe, mas é o amor da vida deles. Então as mães nunca serão notificadas pela justiça, porque minha mãe vai me matar a qualquer hora, mas eu prefiro morrer do que ferrar a minha mãe. Então a mãe tem esse poder meio macabro, que ela também é um ser que está à procura dos seus fantasmas, né? Aí, o que é o amor humano? A gente está procurando, numa fase, nunca sair do colo materno. Numa segunda fase, a gente está procurando agradar esse ser materno que nos torturou, que é um negócio, né? O que é o negócio? A criança fez o seu primeiro negócio. O que aconteceu com a criança? Ela descobriu, por acaso, que ela produz uma coisa, né? E a primeira coisa que a gente descobre que produz, cada um à sua maneira, cada um no seu simbolismo pessoal, é que a gente descobriu que um dia a gente produz, a gente faz cocô. Só que é uma descoberta relacional. Eu faço isso, mas quem que administra isso? Mamãe. Aí mamãe bate, mamãe pragueja, mamãe tem nojo, mamãe estava atrasada para ir trabalhar e o menino fez cocô na hora. Ela está xingando, mas o menino está confuso, porque ele está levando um sacudilho da mamãe, mas é o amor da vida dele, então no dia seguinte ele vai fazer na hora dela sair para trabalhar, porque ela vai voltar, vai me bater, mas vai ficar comigo. Aí começam os jogos infantis, né? Tem criança que ela vai sumir, mesmo sabendo que vai apanhar da mãe. Não, mas minha mãe me procurou, eu não quero nem saber se eu apanhei. Minha mãe me procurou, eu presto para minha mãe. Esses são os amores produzidos na gente, né? E o terceiro e a grande expressão de amor que a gente tem é quando todos nós, e cada um à sua maneira, uns fazem isso de forma física, em concreto, outros fazem isso de forma mais simbolizada, é que a gente precisa demonstrar. O que é o demonstrar? Todo mundo tem alguma coisa para mostrar. Todo mundo tem alguma coisa para mostrar. As mulheres descobrem tardiamente que elas têm várias coisas para mostrar.
um par de seios, um par de nádegas. Aí o meu jeito de falar, só fala em sexo. Eu estou falando de amor, de relacionalidade humana. As mulheres têm muita coisa para mostrar, um sorriso, um olhar, as madeixas, elas têm muita coisa para mostrar. Mas até nas mulheres a gente vê essa questão. Que primeiro, elas passaram por toda uma infância assim, por que eles têm e eu não tenho? Né? Meninos têm uma coisa para mostrar. E as meninas aparentemente não têm. Meninos não só têm o que mostrar, como são bem folgados nessa demonstração. Só lava prato quando quer, a mãe está sempre negociando com o menino. As meninas já ouvem desde pequeno, ninguém vai querer casar com você. Não lava nem a própria calcinha. A gente não ouviu mãe falando que o menino não lava nem a própria cueca, mas as meninas têm que ouvir que elas não lavam nem a própria calcinha. Né? Então depois disso tudo, e aí vai ouvindo assim, mulher é um ser de confiança, mulher esquisita, aí são mulheres o tempo todo atentando contra isso. Aí quando chega na adolescência que ela descobre que ela tem muita coisa para mostrar, isso é visto de maneira criminosa. Os homens continuam nos seus shows sertanejos fazendo movimentos fálicos de demonstrar o que eles demonstram desde criança. E todo mundo aplaude. Eu lembro que a banda de quem eu fui fã, né? Na minha tentativa de ser roqueiro e sem deixar de ser cristão, era o Striper. O show do Striper, o cara ia com todas as saliências dele em evidência, e aí você via a serva de Deus adorando a Deus. Ai, Michael! O Maiquinho estava lá. E era assim, eu via muitas servas de Deus consagradas, e eu só queria mesmo era aprender a tocar e falar, e aprendi inglês para traduzir as músicas do Striper, porque eu precisava provar para a igreja que eu era, que aquilo ali era música boa, e era. As músicas do Striper são lindas, assim, são pesadas, mas louvor a Deus pesado. Mas a cultura fálica não saiu de lá. Né? Mas quando a gente vai vendo, por exemplo, a menina no seu natural, tá toda feliz. E onde é que você vai com esse rio de quem? Elas brincam assim entre elas, ô vaca, tudo bem, perua? Então é uma criminalização. E tá, mas eu estou falando o quê? Que o amor no ser humano é isso. A gente está atrás, correndo atrás do colo materno, a gente está tentando agradar essa figura materna com os nossos produtos, né? Porque começa com as festas e termina nos negócios. O que são negócios? Olha, eu produzi e agora o valor é isso aqui, ó. R$300 num óculos que não vale 10. Mas a gente chama isso de empreendedorismo. E começa-se todo o controle, poder, obsessões, fobias, tudo isso. A nossa grande doença é a doença do trabalho. Né? É a doença da nossa produção. É a ansiedade acerca da qual Jesus vem falar. Por que vocês vivem preocupados? Jesus falando isso não adianta. A gente vive preocupado. Nós tivemos briga de família aqui, porque a gente está devendo. E aí Jesus assim, por que vocês vivem preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Olhem as aves do céu, os lírios do campo, ou seja, façam a minha vontade, que sem vocês perceberem, vocês terão todas as suas necessidades supridas, mas a gente não consegue amar Deus. Por isso que você tem de lado o amor humano, do outro lado, o amor do estilo de Deus. Qual que é o amor do estilo de Deus? Primeiro, a gente nunca vai conseguir amar como Deus, porque a gente não é Deus. A gente... Você imagina o amor de Deus? Se Deus precisar fazer alguma coisa que ele fez, o que Deus ganha com isso? A gente fica pensando assim, rapaz, deixei Deus sem saída agora. Essa música que eu fiz, como Deus é amor, ele chega aqui e fala assim, vermezinho de Jacó, mas eu gostei tanto daquela música. Mas, objetivamente falando, ou filosoficamente falando, ou gregamente falando, que os gregos nos ensinaram a pensar assim no mundo objetivo, não é que Deus está fingindo, ele não precisa nos elogiar, ele não precisa da gente. Ele não precisa da gente. Aí ele criou tudo por puro amor. Porque a gente cria tentando agradar o fantasma da nossa mãe, a gente negocia tentando, tem até aqueles provérbios que a gente chama de sabedoria, olha, cuida muito bem dos seus filhos, porque uma hora eles vão precisar cuidar de você. Então não é amor sacrificial, é amor conveniente. Eu preciso cuidar porque uma hora eles vão cuidar de mim. Eu estou lascado. Ninguém vai cuidar de mim.
Mas as mães, elas conseguem responder essa coisa da existência, porque elas cuidam. Elas espantam, mas cuidam. Elas matam, mas cuidam. Elas beijam, mas cuidam. Elas chutam para lá, mas cuidam. E elas têm a retribuição é imediata. Mamãe me regaça toda, mas ela fala comigo, é minha amiga. E assim, essa relação louca. É a existência, a vida é assim. Agora, Deus não é assim, não. Deus não precisou de nada para criar nada. Deus não estava carente para criar nada. Não quer dizer também que ele seja um Deus seco, quer dizer que ele, não precisando de nada, amou. E isso é o amor mais genuíno. E aí todo aquele que se converte em Jesus vai aprender esse tipo de amor. Por que o Evangelho nos deixa desiludidos? Porque a gente é chamado para Jesus, por Jesus, para a gente amar. E o que é amar? Ai meu Deus, eu vou ficar me dedicando, o que eu ganho com isso? Exatamente. O primeiro passo do amor é você se doar, se dedicar, se esmerar, se preparar para nada. É com uma vantagem. Não é nem para nada. É para Deus. Porque a gente se dedica muito pela imagem da nossa mãe, pelas nossas carências psicológicas. E aí Deus faz a terapia do imponderável, né? Que é assim, a terapia de Deus consiste em nos desiludir. Ele chega aqui e faz promessa para todo mundo. E diz, nossa, que legal, sou próspero, Deus vai fazer isso e tal. Eu vou fazer, porque eu sou amor. Mas primeiro você vai desiludir-se totalmente das suas expectativas, para você não ser um ser egoísta. É isso que as pessoas não entendem o sacrifício da cruz, né? Nós vimos aí Pablo Marçal, você acha graça na cruz, não? Que vantagem que a cruz trouxe? É um idiotado que não consegue nem amar existencialmente. Eu estava ridicularizando o sacrifício na cruz. Na cruz qualquer um morre, verdade. No dia que Jesus morreu na cruz, tinha outras 499 mortes na cruz. Ele não entendeu, foi o simbolismo, que daqueles 500, cerca de 500 crucificados naquele dia, ele era o único que estava sendo crucificado por nada. Que esse é o amor de Deus. Né? Ele vai dizer aqui, nisto, vamos para os nossos vistos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, primeiro, em que consiste o amor? É que a gente ama um Deus que enviou o seu Filho. Para quê? Alguém está perguntando por Jesus? Pablo Marçal está zombando de Jesus? O Bispo Macedo ficou com raiva de Jesus. Eu baixei esse vídeo porque ele tirou o vídeo da internet, mas está salvo no meu computador. Que ele está com muita raiva daquele milagre que Jesus... Que milagre idiota, transformar uma água em vinho! Senhor, vou te ser sincero, esse milagre não serve para nada. Que milagre idiota é esse de cara ir numa festa de casamento e transformar água suja de pés e mãos em vinho? E em que isso mudou o mundo? O Bispo Macedo ensinando para Jesus. Você não entendeu nada, seu otário. Amor de Deus é que ele é tão infinito em cuidado cósmico, como ele é tão infinito em falar assim, eu estou numa festa de casamento, na festa de casamento que eu estou, vai ter vinho. O casal está constrangido? O milagre por excelência é eu tirar um constrangimento de um casal. Você vê que quando a gente se desilude das nossas expectativas, Deus faz coisas que a gente nem achava que ele faria, que é transformar uma água em vinho, que é fazer você ganhar uma sandália que você tinha de sonho de presente. Porque uma coisa é isso, você ganhar uma sandália de presente, outra coisa é você fazer agora na palavra. Ai, o Senhor veio sobre mim a unção da bota de piton. É piton? Aí virou um treco da bota de piton. Mas às vezes Deus faz isso no secreto. Meu filho, você é um desejo idiota, mas você gosta de bota de piton? Infelizmente uma piton morreu por aí, então toma bota de piton. Até aí é milagre de Deus. Agora, levar isso para o show e transformar isso num testemunho, aí o piton vira pitoniza. É a profetisa do anticristo. Mas Deus faz isso. Tem um adolescente aqui, ou jovem, que tem um sonho, sei lá, de ter um piercing, não sei aonde. Aí você arruma um amigo que vai te colocar, você quer o que? O piercing não é aqui no nariz, tinha que ser atravessando esse osso aqui. Só que essas realizações bobinhas, elas vêm depois que a gente se desiludiu do amor humano. Porque em que consiste o amor de Deus? Consiste nisto. Ninguém pediu, ninguém perguntou, não houve estudo científico nem teológico, e Deus falou assim, vai nascer em Belém da Judéia
vai doar tudo de si, não vai ficar milionário por causa disso, ainda vai acabar como um maldito na cruz. Porque a humanidade vai aprender o amor zombando do amor. Né? Mesmo que o Raul gravou, eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy fora dali, eu vou dar uma de Salvador do mundo para morrer na cruz? Pois é, mas o amor de Deus consiste nisso. Ele pegou o único filho que ele tinha e deu para a humanidade. Eu me lembro, eu li um livro muito chocante, um dos melhores que eu já li, do Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Ele está falando gente, que amor é esse, cara? Alguém quer esse amor? Deus não pergunta se a gente quer, não. Ele nos salvou, mas agora vocês vão aprender, sabe, sei lá como é que vai ser esse aprendizado. Ele conta que ele ficou sabendo de uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos, o que acontece? O cara que vigiava o trem, eu não entendo muito do que ele estava falando, porque eu não entendo nada de maquinista, nem de trilho, nem nada. Eu sei que ele levou o filho para trabalhar com ele, um pai muito amoroso. Ele levou o filho para trabalhar com ele. E aí, enquanto ele estava brincando ali, coordenando, o menino resolveu brincar num lugar que acho que ele tinha que... Quando ele tem que fazer assim, torcer o trilho, para o trem poder passar, senão o trem vai virar. E o menino estava brincando ali, só que a distância que o menino estava do pai não dava para ele comunicar com o filho dele. Sai daí, o trem tá vindo! Aquela coisa de repentina, né? Ele se distraiu. E eu me distraio com a minha cachorra, imagina um pai se distrair com o filho, né? As mães são muito cobradas com isso, mas a gente se distrai. Uma hora a tragédia nos pega. A minha cachorra preta, por exemplo, o Billy, né, quando eu tô passeando com ela, eu perco ela nas sombras. Meu Deus, cadê a preta? Aí eu vou andando com um quarteirão, quando ela tá debaixo de uma árvore lá, na sombra. Então, o pai estava ali no trabalho dele, estava trabalhando, ele amava profundamente aquele filho dele, até que veio o trem. E aí ele olhou assim, meu Deus, meu filho. E ali acho que tinha 250 pessoas dentro de um trem. Se eu não fizer isso aqui, eu vou ser ocupado pela morte de 250 pessoas. Mas se eu fizer isso aqui, vai morrer o meu filho. Ele ficou louco. Aí, depois que o pai processa tudo, que ele foi contar, que ele teve que fazer o que Deus fez. Eu não acredito que eu tive que fazer isso, mas eu tive que pensar na perda do meu filho e tive que pensar na perda de 250 vidas, porque o acidente ia ser catastrófico. Se eu não me engano, esse desvio de trilha era próximo a um vale, né? Então, se o trem tombasse, era morte de todo mundo, né? Aí o que ele faz? Ele faz aquela escolha trágica. Ele faz, o filho dele morre esmagado. E aí o pior foi ele ver a cena, que ele tá assim, nossa, acabou a minha vida, Eu matei o meu filho para salvar 250 passageiros e um maquinista. E aí, beleza, né? Ai, que ato heróico, porque estava distante. Aí passa o trem com aquelas 250 pessoas assim, sãs e salvas, nem imaginando que um pai perdeu um filho para que aquelas vidas fossem salvas. É um livro que eu recomendo a leitura, ele nos decepciona muito. Não, isso é uma das histórias que ele conta, mas o livro em si é muito bom. Porque vai mostrando assim, olha como é que esse amor de Deus não é palavrinha de cartinha de João. O João sabe o que é isso. O João recebeu de Deus o privilégio de não morrer sacrificado como os outros 11 apóstolos. Né? Um morreu suicidado, 10 sacrificados, e ele morreu até viver. Né? Não. O Pedro que na hora de ser crucificado, diz a tradição, que ele falou que não era digno de morrer igual a Jesus, então, também não estão vindo de cabeça para baixo. Mas isso é uma tradição, a gente não sabe se foi assim, né? Mas todos morreram de morte matada, né? E ele morreu de morte morrida. E aí o pai vê assim, 250 pessoas nem fazem ideia que a vida delas custou a vida do filho do coordenador lá da linha férrea. E aí, com o tempo, décadas depois, que ele foi entendendo, eu preciso me pacificar, porque e é bonito isso, porque ele não faz igual o pai do Henri aqui no Brasil, porque ele não virou deputado, não virou vereador, não criou projeto social para dar mais seguridade para ninguém, não. Ele só perdeu o filho dele. E a pergunta que a gente faz acerca de Deus:
o que Deus ganhou como Deus, perdendo seu filho para salvar uma humanidade ingrata, que você vai ter um Pablo Marçal falando que esse sacrifício é de otário, e todos nós que todos os dias não damos valor, tem que tomar ceia, por que tem que louvar isso? Porque você não faz ideia do tamanho da sua salvação. Você não faz a menor ideia, como aquelas pessoas da linha Ferry não fizeram a menor ideia de que a vida delas até hoje está salva porque o filho de um homem morreu. Né? Claro, fique todo mundo tranquilo. Deus não vai fazer isso com todo mundo todo dia. Isso é uma tragédia que o cara teve que discernir na tragédia. E aí você fica sem saber, né? Se é horrível perder o filho ou se é pensando assim, puxa, 250 famílias não passaram pela dor que eu passei. E graças à dor que eu passei. Então, nisto consiste o amor de Deus. Né? O nosso amor é essa infantilidade. E a gente está se minando o tempo inteiro. Né? O que é amor de adulto? Por que adulto sofre tanto no final do relacionamento? Porque a gente está morrendo de medo de perder a nossa mãe. Ou alguém que a representa. A nossa relação com Deus é muito parecida, né? Com o que a nossa mãe ou o nosso pai nos passa. Ele está dizendo assim, essas coisas todas vocês vão tratar nos consultórios, na filosofia, na vida. Agora, o papo comigo é objetivo. Como é que se ama parecido com Deus? E aí, né, vem as igrejas universais e mundiais e intergalácticas, internacionais e decais da igreja de Deus, todas elas com esse papo do sacrifício. E não é isso. O aprendizado do amor de Deus, ele é espontâneo, ele se impõe. A gente vai aprendendo a sacrificiar-se, né? Que às vezes você faz uma grande produção para nada. Por que você está produzindo? Não. Outro dia, né, Deus mandou uma pessoa, vai lá e filma um evento. Para quê? Você vai pela voz de Deus. Se aquilo ali vai te trazer alguma coisa, já ir, socorro. Ir já é a expressão do amor de Deus. Por que eu fiz isso? Por Deus. Por que você está lidando? Você fica toda hora achando que vai resolver o problema da humanidade? Não, eu tenho certeza absoluta que eu não vou resolver o problema da humanidade, mas o amor de Deus me habita, eu preciso fazer alguma coisa. Né? O amor de Deus de Paulo no Areópago da Grécia. Ele diz assim, meu Deus, a humanidade é muito alienada. Meu Deus! Altar não sei para quem, que tanto de altar, e ele foi ficando... Nossa, Paulo, mas o que você ganha com isso? Não tem problema, ele achou uma brechinha. Olha, tinha um altar chamado Ao Deus Desconhecido. Aí ele começa, o amor de Deus que eu habita. Gente, é precisamente sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. Aí você pensa, mas que bobeira, o que o Paulo ganhou com aquilo? Daquilo ali ele causou um tumulto. Mas nisto consiste o amor de Deus. Em Paulo dar o melhor de si no Areópago e não ganhar nada com isso. Nisto consiste o amor de Deus. Em que você realmente seja humanitário. Ainda que isso não te traga nada, ou ainda que isso te traga o negativo, né? O abaixo lá da coordenada, né? Porque o amor de Deus consiste em doação. O que é doação? É você oferecer e não ter nada com isso. Claro, a gente não está no mundo sozinho. Se amar igual a Deus ama, você vai ouvir absurdos. Mas é a voz de Deus quem nos orienta. Quem está falando aqui com vocês, por exemplo, já teve o privilégio, é um privilégio. Eu colho consequências negativas até hoje com a gente, mas é um privilégio. Eu trabalhei no projeto social durante 4 anos. Aí falaram assim para o líder do projeto social, mas tem um Alexandro lá com 3 crianças. Ainda tem isso, né? Briga de casal, briga de família, briga de igreja, briga de ministério. E é isso que a gente fala, este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a esquerda nem para a direita, porque a esquerda e a direita são clamores, são crianças padecendo, é a esposa pensando, é a família da esposa falando, é a sua família te tratando como louco, mas eu tinha um olhar como quem vê o invisível. Aí numa reunião alguém falou com o pastor assim, mas ele tem lá, tem as crianças,
Para aquele ali eu não dou nem 10 centavos. Eu fiquei sabendo disso. Larga isso. Não, gente. O amor de Deus falou comigo e falou, entra nisso e você vai ficar nisso até a hora que eu quiser. Claro. A gente ainda tem uma vantagem, que a gente tem que andar de acordo com a voz divina. Porque ou você é doido, ou você é interesseiro, ou você ouviu a voz de Deus para entrar num negócio desse. Interesseiro não tinha como eu ser. O cara falou que não me daria nem 10 centavos. Ótimo, ele me deu uma boa dica. Agora que eu fico nessa. Porque nem por 10 centavos eu estou aqui mais. Eu estou aqui porque eu ouvi a voz de Deus que era para eu ficar aqui. Aí fiquei 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Claro, eu sou muito grato à esposa que Deus me deu, porque como foi Deus que me deu, só Deus para dar maturidade, que o salário que entrou na minha família foi o dela. Um salário mínimo. Daqueles governos do estado que tem desconto de tudo, que nem vale transporte, dá. Foi o dela que entrou. E às vezes quando o casal não se entendia muito, falava assim, Sônia, presta atenção. Esse salário miserável que a gente está ganhando, que é o seu salário, ele só existe porque você vai ter a humildade ou entender que o que eu estou fazendo lá é um trabalho. E as coisas foram acontecendo, né? Nós somos humanos, nem tudo foi paraíso, a gente fez, não tem outra palavra, merda. Eu fiz merda. Mas, enquanto eu estava lá olhando para o autor e consumador da minha fé, andando nele, a gente sobreviveu. E aí, como Deus é amor, Deus não olhou para a minha merda, Deus olhou para as crianças de quem se falava, ai, os meninos estão passando fome, vai virar um bando de não sei o que lá, traficante, olha o que você está pensando, você não passa um exemplo de um pai esforçado. Isso quer dizer que você se esforçar por família não é ser pai esforçado, não? Você só é pai esforçado quando você passa, igual na minha infância eu via muito isso, né? Os pais iam trabalhar no Iraque, Manisman. O meu pai foi muito ausente de casa, mas por que ele era visto como um grande pai? Ah, porque ele estava fora trabalhando. Mas ninguém conseguia ver que aquele trabalho que você fazia ali, e nossa Deus, quantas coisas eu aprendi para a minha própria psicologia. De crianças torturadas, covardizadas. Ai. Enfim. E isso é que me dá, por exemplo, o fundamento para eu ser o professor cri-cri que eu sou hoje. O professor cri-cri por quê? Cri-cri pelo amor. Cri-cri pelo aquilo que é justiça. Né? Mas as pessoas continuam achando que isso é vagabundagem, que isso é não ter o que fazer, não vai perder tempo com isso não, vai produzir um texto, vai fazer alguma outra coisa, vai ver os nossos negócios. Mas nisto consiste o amor de Deus, em que Ele deu o seu Filho unigênito para que por meio deles a gente pudesse viver. E aí esse cara que fez tanto milagre não virou milionário? Porque o outro queria fazer a mulher andar no congresso dele, a mulher não andou, ele continuou milionário do mesmo jeito. Né? Fez disso um elemento de marketing. Então, nisso consiste o amor de Deus. 1 João 4, 9. Deus deu tudo que ele tinha, tudo que ele era, para quê? Para nada. Vamos pegar assim, bem essencialmente falando. Porque Deus, Ele é Deus, né? Ele não tem como agir por nada. Mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar no paradoxo, Ele agir por nós é agir por nada. Vamos ser honestos aqui, cada um de nós. Quem aqui foi grato essa semana à altura desse amor de Deus? Quem aqui arriscou a própria vida, como Deus fez perder a vida do Filho dele por nós? Não estou pedindo ninguém para fazer loucura. Eu estou dizendo que essas perguntas têm de nos habitar a vida fora. Para você entender assim, nossa, eu fiz uma coisa maravilhosa. Não foi. Nunca vai ser. Nunca vai ser. A maravilha é fazer. Porque o resultado disso. Agora, Deus é tão amoroso que quando você está em cima do nível, Ele vem cá te elogiar. O vermezinho de Jacó. Chama de vermezinho de Jacó, né? Para não ficar arrogante. Aí, no versículo 10, de novo. Nisto consiste o amor. E aí tem o amor de Deus, o amor que Deus é, e tem o amor que a gente precisa praticar. Aí ele fala, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é amor? Ele está dando conceitos de amor aqui. Saia da faculdade, abandone seus conceitos filosóficos, são todos maravilhosos, né? Tem a Ana Sui, que ontem eu postei uma coisa maravilhosa que ela falou sobre o amor, é alguma coisa mais ou menos assim, que a gente ama porque a gente encontra na pessoa alguma cor, algum reflexo que a gente é, mas ao mesmo tempo a gente ama na pessoa a falta que ela representa em nós. Então, assim, o amor é esse jogo assim, eu fui compensado, mas tem algo que essa pessoa nunca vai poder me oferecer, aí você fica apegado nessa pessoa. São definições psicanalíticas e filosóficas de amor, mas aqui, qual que é a definição do evangelho de amor? Primeiro, Deus não precisava da gente, Ele só deu o Filho dele por todos nós e não ganhou nada com isso. Segundo, Ele vai dizer, amor não é porque você é amorosa, não. Ninguém aqui é amoroso, não. A gente está procurando a nossa própria sorte. Então Ele está dizendo, mas sabe o amor que vocês têm? É porque Ele nos amou primeiro. Então, qualquer ato de amor que a gente conseguiu praticar é porque Ele primeiro nos amou. Então, imagina, Deus criando Adão e Eva. Isso aí não vai dar para nada, mas eu amei. Eu vou cumprir com a minha palavra. Eles não vão prestar para nada, eles vão até debochar, vão até ficar ateu. Tem um monte de ateu aí que foi feito sob o desígnio de Deus e vão se encontrar com Ele ainda na eternidade. Aí Deus está olhando, olha, aquele é ateu, mas ele foi justo e eu sei julgar o ateísmo dele. Aquele foi cristão tão devoto, lutou por tantas coisas, lutou por tantas causas, mas ele só fez isso pelo ministério que eu dei. Se eu tiro o ministério, não sobra nada aí. Também vou saber julgar isso. Mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí Ele não só nos amou primeiro, Ele tomou providências. Ele deu o seu Filho como propiciação. O que é isso? Eles não dão conta, não vão conseguir fazer nada acerca do meu amor e do meu caráter. E aí eles têm a chance. Daí que diz aquele texto, né, em 1 Pedro, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E a gente pensa assim, não, é que Deus ele se revelou para Moisés, aí mata boi, mata cabrito, mata um monte de coisa. Isso tudo era só simbologia de um povo que não conseguia entender outra linguagem. Porque o Cordeiro foi imolado antes, ou seja, toda a nossa existência, antes de Adão e Eva pecarem, o Cordeiro já tinha sido sacrificado. Quando a gente fala antes da fundação do mundo, está querendo dizer em meio. O mundo foi criado no sacrifício de Deus. O que é sacrifício de Deus? Eu não precisava criar nada disso, mas agora eu estou me matando para isso tudo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isso significa que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha, vocês precisam acreditar mais em Deus. As igrejas mais de Deus dessa verdade aqui, né? Mas você está dizendo, então vai poder fazer o que quer? É uma infantilidade. Eu estou lá preocupado com alguém que vai fazer o que quer? Quem nasceu de Deus vai saber não fazer o que quer a vida inteira. Fazer o que quer é aquela coisa que aparece no programa do Porchat, né? E quando eu estava na internet era popular e agora que foi para a TV está impopular. Que história é essa? Toda vez que ele termina o programa, se o mundo acabasse amanhã, o que você iria fazer? Uma suruba coletiva. Eu ia fazer um monte de coisa. Puxa, é isso que o ser humano quer? É dos olhos assim? Eles são assim. Mas o Cordeiro imolado em meio à fundação do mundo vai ser a propiciação. Quem tem Jesus, quem nasceu em Jesus, não vai pensar nisso acerca do fim do mundo. Eu nem vou pensar em fim do mundo. O fim do mundo para mim é Deus me abandonar. Para crente, para quem conhece Jesus, não tem fim do mundo. Não quer dizer que a gente não possa ter os nossos medos particulares, que ele vai falar disso aqui, né? Medo de barata, medo de aranha, medo desse teto. Se acontecer um barulho assim, e a gente vê um rachadão, sai todo mundo correndo. Isso é amor, né? É você amar a vida e não querer morrer. Agora, acontece tragédia, sai daqui correndo do rachadão que dá aqui nesse teto, chega lá e um toco de árvore cai na minha cabeça, eu morro de maneira mais banal. Que a vida tem essas tragédias, né? Então, primeiro, o amor de Deus consiste em Ele ter feito nada para nada.
Segundo, em ele ter nos amado primeiro. E aí vai dizendo que quando a gente vai entendendo isso, como é que ele nos amou primeiro? Versículo 12, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ele está dizendo, viu? Primeiro é reconhecer que você só ama porque ele te amou. Segundo é reconhecer que quando você sabe que ele te amou, cara, não tem saída. A gente nem sabe se a cruz que Jesus foi crucificado é desse jeito, mas ela tem uma tradição, né? A cruz é vertical e é horizontal. A cruz é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo. E também não existe amor ao próximo sem amor a Deus. Ah, eu sou ateu, eu amo. O ateu está em vantagem em relação a quem não é ateu, porque Deus está vendo como é que ele ama o próximo. Assim, poxa, esse cara não conseguiu ver a minha existência, mas ele tratou o próximo. Olha, Jesus disse em situações muito mais bobinhas, né? Jesus falou assim, olha, qualquer que der para vocês, nem que seja um copo d'água, por ter visto que vocês são meus profetas, esse receberá galardão de profeta. Não precisa nem ser profeta, basta dar um copo d'água reconhecendo Deus em você. E aí os ateus falam isso, né? Cara, não acredito que Deus existe não, mas eu acredito na fé que você tem em Deus. Olha, esse cara está acreditando em Deus. Agora, e nós, que temos a outra tentação de amar muito a Deus e com isso não amar ninguém? E aí, rapaz, eu amo o Senhor. Tá, mas como é que você ama o Senhor e não ama ninguém? Você ama o Senhor e não se envolve com ninguém. Você ama o Senhor e em nome do seu purismo conservador, a pessoa vai ficar podre, mas você não vai intervir, porque você tem uma imagem a zelar. Estou vendo um caso bizarro aí, né? Do marido da cantora Heloísa Rosa, que violentou a filha da ex-secretária da Heloísa Rosa. E aí veio o pai do estuprador. Gente, eu tenho uma história. Eu sou um pastor tradicional que mexe com famílias. Eu não vou deixar manchar o meu ministério. Desgraçado. Porque tem uma criança de 5 anos envolvida nessa história e ele está preocupado com a história que ele construiu. O nome dele é Ivan Gruber, um nome internacional. Aí Deus está assim, gente, quem ama a Deus, quem diz que cuida de família e tem uma notícia de que o seu filhinho querido do coração estuprou uma menina de 5 anos, o amor de Deus é esse doído. Você não quer que o cara entenda que o sacrifício dele fez 250 famílias serem salvas naquele trem? E você agora vai defender o seu filhinho estuprador de criança? Que nem é a primeira história do filho? Né? Histórias iguais às dele, eu como psicólogo já conheço algumas aqui na nossa região. Tem gente que vive namorando assim, é o primeiro namorado das meninas, só para ficar estuprando as meninas. Ele leva a menina para casa, estupra da maneira mais horrenda, depois faz ela tomar um banho, vai dobra por dobra do corpo dela, tirando todos os rastros. Depois ele entrega ela em casa e ele é visto até hoje pelos pais das namoradas como um homem íntegro. E aí algumas pessoas que namoraram com esse cara que eu já atendi, que hoje são maiores de idade, não querem, né, fazer o boletim de ocorrência. Assim, gente, o boletim de ocorrência é semeadura, esse cara vai ser pego uma hora, mas sem boletim de ocorrência o mal vai se mantendo no mundo, né? Então, aí o papai está preocupado com o filhinho dele, não está preocupado com a filhinha que já está tendo uma vida toda destruída, né? A menina acorda aos prantos, mamãe, eu vou para o céu, porque ela acha que o fato dela ter permitido um homem colocar um pênis na boca dela, ela é um demônio em pessoa. Né? E aí a gente vê essas coisas todas e não se indigna. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E fartura não é que você vai comer muito, fartura quer dizer que você vai ter uma capacidade de praticar essas coisas. Também vai dizer que o amor não se alegra com a injustiça. Ah, esse cara tem problema de cabeça e se indigna com tudo. Aí a gente até malda, não, Deus não se ira. Mas como é que Deus não se ira? Antropomorfizando Deus. Deus vendo toda essa maldade e vendo pessoas acobertando isso. Deus não vai se irar, não? Se ele é amor, o amor não se alegra com a injustiça? Claro, Deus não se ira como a gente pensa que seja a ira dele.
Hoje é o dia, vou torturar, vou arrancar uma ponta do dedinho. Primeiro arranca todas as unhas, agora arranca dente por dente. Não, Deus não faz assim. Aí Deus consiste em extinguir o mal. Por isso que a terra será destruída com fogo, porque Deus se ira contra toda a maldade que a gente domestica. Né? Gente, eu vejo assim, quando a gente vai falar desses temas, as pessoas mais amorosas são também as mais perversinhas. Não faz assim. Ele está cumprindo um karma. Vê a pessoa toda ensanguentada. Ele está cumprindo um karma. Outro dia eu ouvi de uma senhora amorosa, espírita kardecista, essa teoria macabra. Que crianças autistas foram pedófilos na vida passada, foram estupradores. Por isso que elas têm hipersensibilidade, elas gritam, porque é o reflexo do grito de que elas torturaram na vida passada. Eu estou assim, puxa, eu estou diante de uma pessoa que se acha toda amorosa, que a justiça de Deus, o amor de Deus, isso é o diabo. Né? Porque essa pessoa lida com crianças, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? As crianças que descobrem que quem está lidando com elas tem esse pensamento. Mas ele continua. Ninguém jamais viu a Deus. Versículo 12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, só tem uma maneira da gente ir crescendo no amor de Deus. É a gente exercitando isso. E é um exercício árido, né? É árido porque você vai receber mordidas, bicudos, rejeições da pessoa que você está ajudando. Mas não foi isso mesmo que Deus fez com a humanidade? Deus se sacrificou pela humanidade, ele é chamado de besta, de metido herói, queria aparecer, comeu Maria Madalena. Isso aí vivia bebendo. Isso é endemoniado, isso é doido. Só doido, é doido. Por que você está fazendo isso? Isso vai te dar o quê? Doido. Mas aí o doido ressuscitou, né? O doido ressuscitou. O amigo dele de 4 dias de morto já. E aí foi exatamente por causa disso que o doido foi crucificado como malfeitor, porque ele ressuscitou. Ou seja, a humanidade está cega. E a gente fala, não, nada disso vai mudar, não faz nada disso não, está condenado. Mas ele não fez isso tudo mesmo, estando condenado? Aí no meio de uma coisa que está condenada, que a gente fala assim, não tem jeito para isso, ele fala assim, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo inteiro vai ser convencido de que o mundo não crê nele. Ninguém acredita nele, esse é o pecado. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Justiça não é eu mudar a política de Belo Horizonte. Justiça foi eu ter morrido, ressuscitado, ser zombado por vocês e ir para o Pai. Porque a justiça consiste em eu fui para o Pai e passei a habitar em cada um de vocês. Essa é a justiça. Ele convencerá o mundo do juízo. O que é o juízo? É que o maligno já está julgado. Quando eu entendo que o maligno já está julgado, eu tenho que ser possesso do Espírito de Deus. Porque eu sou habitado pelo Espírito de Deus no meu cotidiano. Mas para agir no mundo possuído de diabo, eu tenho que agir como um possesso do Espírito de Deus. O que é o mundo possesso do Espírito de Deus? Um crente possesso do Espírito de Deus. É um Davi doido, que fala assim, esse cara tá doido? Ele montou, ficou com ódio, né, com ira. Davi, que isso, o amor de Deus, é o amor de Deus. E bota lá as pedras na funda. Tá doido? Tô doido. Você tá pensando que você é quem? Aí tem que fazer aquilo. Possuído do Espírito é uma Sansão. Ele nasceu para aquilo, né? Filisteu tá de sacanagem com Israel, Pois os filisteus foram prendê-lo, aí ele achou uma queixada de jumento. Com a queixada de jumento ele matou todos os burros. Então são performatividades e ações que faz alguém que ama a Deus ser possuído por esse Espírito. E é isso. Ananias, Safira, você mentiu ao Espírito Santo, Safira. Pois aí, está chegando agora o pessoal que acabou de enterrar o seu marido. Aí a Safira, morreu. E num mundo perverso igual o nosso, nós temos 2 tipos de perversos. Tem esses perversos que matam o cachorrinho, coelhinho, tal. Né? Tem o perverso adolescente que joga filhote de cachorro na fogueira e filma.
Mas nós temos esses perversos cristudos, que assim, não, que é isso? Olha, você tem uma história, você vai manchar sua história com esse negócio? Ah, não, presta atenção, você é um pai, você tem que ser prudente. São os perversos, aí você tem que ouvir ninguém, ó. Este é o caminho, andai neles envolviados, nem para as perversidades nazistas, nem para as perversidades cristãs. O que é a perversidade cristã? Omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei fazer o bem, mas vai ser chamado de doido, mas eu sei fazer o bem. Se Ana Paula Valadão dor de 4 rugindo como um leão para nada, então eu posso arriscar minha vida fazendo o bem. Né? Se o pastor está vindo a público defender o filho estuprador dele, então eu posso ir a qualquer lugar defender criança que está sendo torturada, sim. Porque nisto consiste o amor de Deus, e nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em nós. Aqui, ó, versículo 13, o outro nisto, terceiro nisto. São só 4, então nós estamos no penúltimo. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque a gente tem os eventos, igual Davi, que matou Golias. Foi preciso ser daquele jeito. Mas tem a vida, no dia a dia. Assim, como é que eu sei que eu estou amando como Deus amou, que eu estou sendo como Deus é? Aí ele vem com o terceiro nisto. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Porque tem esse perigo, né? A gente permanece em Deus. E às vezes Deus não está mais em nós. O que é permanecer em Deus? Muita gente morre falando, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele fez isso tudo. Só que Deus já não está nele, ó. Já se foi. Melhor é o Sansão, que quando descobriu que Deus não estava nele, ele estava numa cerimônia de filisteu e falou assim, Senhor, por favor, agora eu sei que o Senhor me chamou, que o Senhor fez toda aquela festa para eu nascer, eu nunca consegui valorizar isso, mas pelo menos agora exerce a tua justiça, morra eu com os filisteus. Aí pega as 2 colunas do templo e aí ele matou mais na morte dele do que em vida. Filisteu que precisava morrer. A salvação para os filisteus era passar pela morte. Não tem condenação de Deus ali. Tem salvação. Por isso que é um amor que a gente só aprende com Deus mesmo. Não tem teologia para isso não. Nem filosofia, nem nosso bom senso. E aí, mais esperança há para o Sansão do que para esses que combateram o bom combate e estão longe de Deus e nem o sabem. Mais esperança há para o Judas Iscariotes, que ele falou assim, meu Deus, o que eu fiz, cara? Eu vendi ele por 30 moedas. O que eu vou fazer com isso? Ficou desesperado. Com o dinheiro devolveram para ele. Que ele tentou devolver, né? Ele ganhou 30. Ele comprou um campo, se enforcou no campo da maneira mais trágica, e a gente fica com esse cenário, né? Ai, que homem perverso, tá vendo? Morreu com a perversidade. Até os apóstolos pensavam assim, tá vendo? Ele colheu o próprio mal que ele lançou. Mas você acha que Judas traiu e negou Jesus menos do que Pedro, menos do que todos os outros que fugiram? Né? Eu não estou justificando Judas, o que eu estou dizendo é que ele é tão pecador quanto nós. Porque o Judas se matou de vergonha. Assim, o que eu posso fazer? Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Mas é que Pedro se arrependeu, Judas só teve remorso. Pedro fez o que a graça lhe proporcionou e Judas fez o que a graça não lhe proporcionou. Mas a promessa de 12 tronos está lá para ele também. Aí os apóstolos criaram um trem lá de botar um Matias no meio, mas isso é coisa de apóstolo. Porque o Espírito de Deus sabe a quem ele salvou. Aí nisto reconhecemos que o amor dele permanece em nós e ele permanece na gente e que fomos aperfeiçoados. Em que nos deu do seu Espírito. Aí eu estava falando das pessoas que nem tem mais Jesus e não sabem disso. Porque a igreja permaneceu. Os negócios... Tem uma coisa que me despertou curiosidade, eu não estou dizendo que essas pessoas não têm mais o Espírito de Deus, não, mas a gente pode ir avaliando as condutas, né? Conduta a gente pode avaliar. Sem falar da salvação de ninguém aqui. Mas toda aquela leva de gente que fez um movimento grandioso e lucrativo de louvor no Brasil entre os anos 2010 e 2015, esse povo todo está morando em Orlando. Que esquisito.
Eles estão lá tendo uma vida nababesca, uma vida maravilhosa. Isso é top. Eu tô assim, fica lá mesmo, para não trazer mais maldição, fica aí, confortável no ninho de ouro que Jesus preparou. Deve ser. Quero crer. Mas é interessante que eles se sentem prósperos, porque venderam muito, enriqueceram, são todos podres de rico com dinheiro de ministério. Né? Tem lá a simplicidade dentro das mansões dele. Né? E aí eles estão lá, todos eles, incluindo a cantora que o marido está sendo acusado de estupro. Né? Estão todos lá, em Orlando, virou a Orlândia, né? Disneyland, Cristolândia, Novo Orlândia. Aí eles estão lá, muito bem, com poderes maravilhosos de conseguir dinheiro, né? Acho que se Jesus tirasse o dinheiro deles enquanto eles estavam no ministério do louvor, a coisa não ia para frente. Mas sei lá, cumpriram lá o chamado deles. Por isso que vem essa questão. Como é que a gente sabe que a gente permanece nele e ele em nós? É que ele nos deu do seu Espírito, que o Espírito Santo não nos deixa enganar. Que é o mesmo Espírito que na carta já disse, Deus é luz. E de Deus a gente não se engana. Né? Fala também que Deus é fogo consumidor, né? Que Deus está querendo matar todo mundo. Né? Que onde Deus aparece, a impureza vai embora. Né? Ele vem nos lapidar, nos purificar. Isso é um movimento que acontece em todo o tempo. Porque de repente você faz uma obra de Deus maravilhosa, mas em meio àquela obra você se perversiza. Nossa, combati um bom combate. Olha, não mexa na minha honra. Quem combateu o bom combate foi o João. Que combateu um combate tão bom que acabou com a cabeça no prato de 2 piriguetes. A mãe e a filha, né? Com toda a ignorância que elas tinham. Quem combateu o bom combate foi o Paulo, que fez tudo o que fez essas cartas que até hoje as igrejas não entendem como é que ele acaba. Degolado. Degolado e sem a companhia de nenhum desses apóstolos aqui, que eles estavam lá em Jerusalém. E Paulo é muito esquisito, né? Não vamos contaminar com isso. Não, beleza, Deus usou ele para ajudar o evangelho, mas ele é muito estranho, vamos lá se envolver com isso não. Ele chega a escrever para o Timóteo, né? Ninguém veio me visitar, só você. E se for o homem que agora é adorado pelas nossas teologias. Porque combater o bom combate é morrer sozinho? Não, é morrer com Jesus. Porque como é que eu sei que eu permaneci nele? Eu sei que tem um conchavo entre mim e o Espírito dele, que fala assim, não, meu filho, ninguém está concordando com você, mas você fez tudo o que eu queria. Está tudo certo. Se eu preciso de aprovação de mais alguém, se eu tenho a de Deus? Nisto consiste conhecemos, né, e permanecemos nele. E aí ele faz uma digressãozinha aqui muito legal, que ele vai falar assim, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, porque senão a gente cria uma seita, né? Ele está dizendo assim, não, a obra de Deus até o fim é que a gente entenda quem é Jesus. Jesus é Deus manifestando-se em carne e osso. É Deus derramando o seu sangue. É Deus vivendo entre nós com identidade, nacionalidade, judeu, idade, 33 anos, estado civil, solteiro, profissão, carpinteiro, ética, gosta de criança, mas não gosta de dinheiro. É tão filósofo que ele fez esse trocadilho. O único pedófilo verdadeiro foi Jesus, que ele estava querendo pegar a palavra pedófilos, né? Pai dos filhos é a pessoa que ama criança. Jesus amou criança. Isso que eu chamo de pedofilia aí é outra coisa. Mas aí ele falou isso em 2016, aí, o filósofo está chamando Jesus de pedófilo. Não, mas eu estou chamando ele de pedófilo, ele amou criança, jamais abusaria delas. Isso é coisa de filósofo fazer trocadilho, né? Mas é verdade. Pai dos filhos, né, é amar criança, não é abusar de criança. Então a filosofia de Jesus era isso, ele amou as crianças e nunca fez delas fonte de lucro. E nunca fez dela o que elas queriam, né? Que criança gosta de dinheiro, né? Que criança gosta de dinheiro? Criança gosta de conforto. E já conforto veio pelo dinheiro, aí vira esse tanto de crianças adultas matando e morrendo por dinheiro. Éfeso, é o que eu mais escuto esse ano, né? Éfeso, fala mal dele, mas olha a fortuna dele. A filosofia de Jesus é isso, morra pobre, mas morra livre. A filosofia de Jesus é a dos saltimbancos. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Né? Então,
Aí ele continua. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, como é que a gente confessa que Jesus é o Filho de Deus? Fazendo essas coisas que só Jesus fazia mesmo. Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E aqui ele dá uma coisa inarredável. Porque não tem jeito de a gente se desviar disso. Ele fala, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ele vai dizer essa frase 2 vezes, né? Primeiro, 1 João 4,8, ele vai falar, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Depois ele fala, quem não ama não conhece a Deus. E a gente só permanece em Deus se a gente permanecer amando. Percebe que aqui ele não está falando de romantismo, ele está falando de caráter, está falando de um caráter que se expressa na conduta, de um caráter que não é compreendido. Né? E aí a gente chega no nosso quarto misto. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. A gente fica perguntando assim, puxa, por que Deus deixou o Abel morrer? E o que foi o amor de Deus na vida de Abel? Deixar o cara morrer. O que foi o amor de Deus na vida de Caim? Deixar o profano viver. Mas por que Deus deixou Abel morrer? Porque tem muita coisa na vida, gente, que a gente não sabe. A gente não sabe. E o Abel não fazia a menor ideia de que o irmão dele ia matá-lo. E o Abel não criou expectativas para viver. Que a gente é treinado assim, como viver o máximo possível. Como você fazer para que não te engule. Como você fazer para não lucrar em cima do próximo. Ele diz assim, não, gente, o amor de Deus é ser como Abel. O provérbio diz isso, né? Todos os dias somos entregues para a morte. O que é viver? Viver não é todo dia se entregue para a morte. Você já viveu. Dependendo do lugar que você nasceu, já está no script. Viver é um milagre, porque a maioria de nós já é para ter morrido. Né? Com toda a minha solidariedade, eu tenho dó das mulheres que optam, por exemplo, em nome de não cumprir um preconceito social contra o aborto, ao qual eu acho que as mulheres deveriam ter direito, do jeito que o Supremo Tribunal Federal quer, aí elas deixam nascer e vão doar. Mas o que é ser doado nesse mundo nosso? Ser doado nesse mundo nosso é entrar numa família que algum infeliz vai descobrir que você é resultado de estupro e vai te estuprar a vida inteira. O que é melhor? Isso ou ter sido abortado? Ou entrar para o mercado de tráfico de órgãos. Né? A atriz lá doou a criança dela para não sentir que abortou alguém. E aí, essa menina pode ter com o tráfico de órgãos. Já tinha um milionário da Itália só esperando para abrir a menina. Tira tudo. Tem 6 filhos de bilionários esperando o órgão dessa menina. Ai, meu Deus, que horror. E coitado dessas crianças que receberam esses órgãos, que elas nem sabem que elas são resultado de uma mãe que foi estuprada e que, para não abortar o feto, que foi abortado em nome das milionaridades da nossa humanidade. Outro destino. Vai entrar para a indústria pornográfica. Vai ficar sendo molestado, estuprado em nome do lucro de pouquíssimos. Outro destino. Vai entrar para o tráfico humano. Pode não ser escravo sexual, escravo de qualquer outra coisa. Geralmente uma mulher, quando ela é escrava, a sexualidade dela entra no meio, né? Então, a gente já nasce sendo conduzido para a morte. E é claro, nós como profissionais, como pessoas do dia a dia, a gente tende a criar os nossos mecanismos para sobreviver a isso, mas quem anda com Deus, quem se relaciona com Deus, tem que saber o seguinte, olha, somos entregues à morte todo dia. Não sei por que os clientes ficam fixados assim, ou é a trama do momento, era os Illuminati, agora é os Bilderberg, agora é não sei quem, o Trump tem... Gente, a gente vive numa trama, eu sou nordestino. O meu primeiro choro já estava dentro de alguma trama. Se eu estou com 50 anos de idade hoje, é puro milagre divino. Aí Jesus está dizendo, não tenham medo da morte. Quem está em mim já passou da morte para a vida, seja lá o que isso signifique na prática. Para Abel significou, fui convidado para o passeio do meu irmão e me matou. Para Estevão significou, eu vou falar tudo o que eu quero até o fim. Ele morreu confessando Jesus e morreu
debaixo do ódio dos judeus. Para João significou, meu Deus, a minha última missão de vida é implicar com o romance de um rei com uma sobrinha, com a mulher do irmão dele. Acabou de maneira banal. Mas, no final das contas, a gente acaba de maneira banal. Então vamos acabar de maneira banal cumprindo o amor de Deus? O que eu falo acabar de maneira banal? Você viu que coisa mais banal que aconteceu no Rio de Janeiro? Em nome de uma empresa lá, né, do partido do Lira, o cara faz transplante de órgãos sem verificar se os órgãos têm HIV e sai contaminando toda a gente. Aí, com toda a justiça que for feita, vai ter como tirar o vírus da AIDS dos corpos daquelas pessoas? O que eu estou querendo dizer com isso? Não é banalizando a morte de Abel, é entendendo que a operacionalidade de Deus ela é toda imantada do seu amor. Deus é amor, todo o seu ato de justiça é também um ato de amor. E todo o seu ato de amor é um ato justo. E a sua justiça, ela vai vendo o que cada indivíduo precisa. Mas, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Versículo 17. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Ou seja, eu preciso confiar em Deus, né? Se eu vou viver, se eu vou morrer. Aí o Paulo já nos deu a senha, né? Qualquer coisa que vamos ou corramos, somos o Senhor. Naturalmente falando, ninguém gostaria de morrer, nós temos instinto de sobrevivência. Agora, como é que eu vivo? O que é viver? Viver é realizar tudo que o amor de Deus me ensinou. E o amor de Deus me ensinou uns absurdos que eu preciso viver. E aí, por isso que ele vai falando, ó. E aí, qual que é o nosso grande medo? Não é o medo de morrer? É o medo de ser estuprado, mas é engraçado, nesses 10 anos de psicólogo eu já atendi tanta gente estuprada. E mesmo ela tendo medo de ser estuprada, ela tem medo, na verdade, de que a reputação dela morra. Você não diz assim, eu não queria que ele ficasse preso por minha causa. Não queria que a minha mãe fosse presa porque não me socorreu. Não queria... O que está no núcleo dessa pessoa tão sofrida? O medo da morte da própria reputação. Por isso que é o versículo 18. 17 fala, segundo ele é, também nós somos este mundo. Como ele é? Ele não se preocupou com a própria vida. Ele não se preocupou com a própria reputação. Aí, versículo 18. No amor não existe medo. É desses medos que eu estou falando, não é medo desse teto cair, né? Se alguém apontar uma para você, o medo, esse medo aí existe. O amor tem seus medos, né? O amor tem medo de não amar. Mas aqui, ó. No amor não existe medo. Leia medo como omissão, covardia. Olha, recebeu do bom e do melhor, recebeu talento, recebeu capacidade, recebeu até poder humano e não está realizando o amor. Por quê? Por medo. Ai não, como é que vai ficar minha carreira? Vou perder meu emprego por causa disso? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esses medos das conveniências. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Tinha muita gente aqui, inclusive, até se afastando do João com medo. Ai, sei lá o que esse cara está pregando aí, não sei se compensa, né? Ele fez, não deu em nada. Ele está dizendo, esse medo é que tem que morrer. Porque no amor verdadeiro não existe medo. Aí, para a gente não esquecer, ele repete. Fica com medo de não, sabe por quê? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, e nós sabemos, né? Há várias maneiras de odiar o irmão. E a principal delas, a mais praticada por nós, é a omissão. O irmão está precisando. A pessoa está te procurando. E Jesus era muito prático. Está te procurando? Você vai fazer a avaliação sociológica de quem está te procurando? Não. Dá quem te pede. Pelo menos naquele primeiro contato, está pedindo, doe, seja doação. A gente vê isso muito em ônibus, né? Na primeira você se comove. Aí quando você vai ver na segunda, terceira, quarta, aí você doar ali já é que vira outra omissão, né? Eu acho interessante que Jesus contou a história do samaritano, mas não fala que o samaritano que acudiu o cara assaltado, não fala que ele criou um projeto social só para acudir pessoas assaltadas, que a gente faz isso, né? A gente institucionaliza um ato isolado de amor para a gente se omitir.
Não, a visão que Deus me deu é só de mexer com gente assaltada. Aí, se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Gente, isso é uma mensagem tão importante pra gente. Nós que lidamos com pessoas no dia a dia, né? Eu que lido com adolescentes, todo dia isso é um tapa na minha cara. O pessoal fala assim, professor, adolescente não presta, eles vão usar isso tudo contra você. No amor não existe medo. Porque eu tenho que escolher entre esses meninos usarem isso tudo contra mim e eu exercer o meu papel intelectualizado, adquirido por meio de concurso, oficializado, de fazer alguma coisa para esse menino, mesmo que ele use tudo isso contra mim. Né? Por que eu vou usar isso contra mim? Sei lá, tem medo de perder a mãe, não quer ficar mal com a mãe. Mas aí, quem ama a Deus, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele com este mandamento. E é um mandamento, porque é difícil cumprir isso, né? Qual que é o mandamento? O que é mandamento? Olha, quando todos os seus instintos falam, não faça, você tem um mandamento. Aquele que diz amar a Deus, ame também o seu irmão. É o conceito. Não, o que é irmão? Jesus respondeu esse conceito. Irmão é aquele que está na sua frente. Até segunda ordem, né? Por exemplo, Jesus não conta as histórias completas, mas imagine que o cara que o samaritano socorreu foi assaltado, mas ele já assaltou a muitos outros. No Brasil teve essa crítica no meio da pandemia, né? O médico Dr. Drauzio Varela, ele estava dentro de um presídio, diante de uma vida travesti. Uma pessoa contou a história dela, ela estava ali, ele não é Deus, ele estava diante de alguém, ó, é o meu irmão, eu estou diante dele. E aí ele se compadeceu tanto daquela travesti que ele a abraçou e acolheu. Aí, horas depois, os que amam a Deus, mas detestam a humanidade inteira, descobrimos, ela matou uma criança, e não sei o quê. Gente, eu vou cobrar um cara que amou alguém que não sabe nada desse alguém? E se a mulher que Jesus falou assim, vai em paz e não peques mais, vai saber que a mulher deve ter se tornado 70 vezes mais piriguete do que ela já era. Jesus me perdoou, né? Não, porque eu não sou fácil não, tudo bem que Jesus me perdoou, mas acho que ele me perdoou, deu até mais tesão, quero fazer mais coisa errada ainda. Porque não interessa, o que interessa, quem é o teu próximo? É o que passou na minha frente. Quem é o teu próximo? É aqueles alunos que você está trabalhando com eles ali no dia a dia. Eu vou pesquisar origens para ver se eu vou amar? Né? E olha que as imagens de Deus são bem pitorescas, que falam, né? Uma coisa imageticamente impressionante. Olha o Pai que está no céu, ele faz essa chuva cair sobre justos e injustos, porque ele é amor. Ele sabe que justos e injustos precisam de chuva. Mesmo que essa chuva esteja favorecendo agora o injusto, que está molestando uma criança que ela não pode sair agora na chuva para casa. Já pensou se Deus ficar pensando em tudo, em todas as possibilidades para ele amar? Assim, não tem negociação. É simples. Quem tem o amor de Deus no coração não tem medo. Quem ama não conhece a Deus porque Deus é amor. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Eu sei que meus atos de amor podem estar patrocinando atos de perversidade de outras pessoas, mas eu não sou Deus, eu só posso amar como eu posso amar. Eu só posso amar o que e quem está na minha frente. Essa cartinha de João é um seminário eterno. Acho que nem ele sabe do tanto de coisa que ele estava escrevendo. Ele só amou. Aliás, só para finalizar mesmo, sendo pedante e cansativo aqui, a gente esquece disso, né? Que esse livrinho tão idolatrado, ele é resultado de amor. O que é o amor? Alguém que hoje, com toda a formação que a gente tem, pararia para escrever essa carta de João? Olha que trabalho idiota de João. Um velho solteiro que não conseguiu casar com mais ninguém porque Jesus foi embora. Ele vai escrever sobre amor porque amor é isso. Nem parece que tem utilidade.
Tomara que ele esteja lá vendo a utilidade do que ele escreveu, porque deve ter sido zomba. João, aprende com Roma. Ele tornou-se pobre para que você fosse rico, tornou-se feio para que você fosse bonito, tornou-se servo para que você fosse príncipe sobre as nações. Não, ele tornou isso tudo para que eu escrevesse essa cartinha. Essa cartinha é semente para a vida eterna, ela vai ter o seu lugar. Então, gente, amar é isso, amar é babaquice. Mas o babaquice soberano, viu? Porque Jesus falou assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que descobriu que tinha um tesouro. Igual o César 137, as pessoas não sabiam o que era aquilo, né? Os perigosos foram lá e se lambuzaram e passaram aquela pedra azul brilhante. Aí esse homem descobriu um tesouro. E ele, sem contar para ninguém, comprou o campo inteiro. Fez um investimento idiota, porque tem um negócio ali. Aí você vai se envolver com causas que ninguém se envolve, porque tem um negócio ali. O amor de Deus comunicou com o amor dele que habita em mim. Enquanto a gente não entender o que é isso, não vai ter a igreja de Jesus no sentido mais pleno do termo. Até porque a igreja que ele mais amou, né, que foi Filadélfia, ele falou assim, vocês falam que vocês têm pouca força, que vocês não dão nada, mas eu te amei. Quando a gente entende essas coisas todas, a gente perde a expectativa de que alguma coisa vai ter de dar alguma coisa. A minha oração a Deus todo dia é essa, Senhor, eu não quero nem saber se vai dar alguma coisa, eu só quero fazer o trabalho que o Senhor me confiou. Quero ter voz para falar as coisas que eu tenho que falar. Não deixa eu ficar aleijado sem eu ter passado pelos caminhos que eu tenho que passar. Não deixa a tragédia do Sérgio Pimenta me atingir. Sérgio Pimenta tem uma voz linda, maravilhosa, ele vai morre de câncer na garganta. Ou eu esqueci o nome do outro cantor, tem uma voz linda, morreu de câncer na garganta. Mas é isso, a vida, às vezes você vai morrer do seu trabalho, né? Mas a oração não é que a gente tenha a realização, é que a gente consiga fazer aquilo para o qual a gente foi chamado. Que nisto consiste o amor de Deus em nós. Que a gente consiga fazer aquilo para